Olá, é bom estar de volta nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura, que acontece durante a quarta-feira literária capixaba. Entre outras informações, temos dica de leitura e dica de livro. Temos também as colunas Apaixonados pela Leitura e a participação de telespectadores, além de entrevistas e muito mais. Estamos honrados em participar, a Rede Cineares e o programa Sim para a Literatura, da programação da Quarta-feira Literária do Espírito Santo, o maior evento literário capixaba que está acontecendo em Vitória, nas instalações da Universidade Federal do Espírito Santo, que termina neste domingo. Nesta edição, daremos destaque à importância da literatura, do hábito da leitura e da valorização do escritor capixaba, e também da formação da cidadania e do desenvolvimento do Estado, tendo o hábito da leitura como ingrediente essencial para essas conquistas. Na terceira parte desta edição, apresentamos um mix de entrevistas que envolve a escritora Regina Menezes, idealizadora e organizadora da Feira Capixaba, que está na quarta edição, o escritor e ativista Anaximandro Amorim e Rita Maia, diretora da Biblioteca Pública do Estado. Assista comigo o que diz Anaximandro Amorim sobre a importância do hábito da leitura. A leitura da minha vida, ela é tudo, ela é fundamental, porque eu sou um indivíduo que vive lendo. Eu leio um livro atrás do outro. E antes de ser um escritor, eu sou um leitor. Eu preciso ler. E o que eu falo para as pessoas, eu costumo dar muita palestra, falar com escolas, né, estudantes, leiam, porque quem lê abre a cabeça. Literatura, não só o técnico, o livro literário, enfim, a leitura, né, de um modo geral, ela é responsável pela transformação do indivíduo e, no final das contas, ela é cidadania. Por isso que ler é um ato perigoso, por isso que não se estimula a leitura, porque a pessoa que lê, ela é perigosa, porque ela consegue ter opinião própria. Ninguém quer pessoas com opinião. Por isso é que a leitura é tão importante, para a gente adquirir opinião, para não ser passado para trás. Leitura é fundamental para? Leitura é fundamental para a vida. É uma questão de sobrevivência e de vivência. É uma questão de cidadania. De cidadania. De cidadania. Leia, pessoal, porque a leitura liberta a gente. E você pode viajar lendo um livro. Você pode ir para vários países, conhecer várias culturas, lendo apenas um livro. Isso não é clichê não, isso é realidade. Nessa segunda temporada do nosso programa Sim para a Literatura, queremos permanecer na sua companhia. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Na coluna Participação dos Telespectadores, temos depoimentos de escritores capixabas de várias gerações, que são pessoas que acreditam que o hábito da leitura é fundamental para a construção de uma sociedade melhor. Acompanhe comigo. A leitura ela tem um poder de dar liberdade. Liberdade de você, sentado no sofá da sua casa, deitado na sua rede, você fazer uma viagem. Viajar, ir longe, conhecer... Não tem limite, né? Não tem limite, conhecer países, conhecer pessoas. Eu entendo como... Interagir na vida do personagem. Interagir na vida do personagem, se emocionar, sorrir, chorar, participar daquele momento. Não concordar com o autor. Discordar, exatamente, e ficar nervoso com o episódio. Não gostar de um personagem. Exatamente, assim. O leitor tem todo esse direito, é o leitor que manda. Então eu entendo que eu vejo todos os programas voltados para incentivo à leitura, eu vejo como fundamentais. Nosso Brasil precisa de leitores. É preciso desenvolver leitores no nosso Brasil. Ler é muito importante. Não é só ler a poesia, ler o conto, ler o jornal, tudo é bom. Mas também ler ensaios, porque nos ensaios o autor coloca um pouco de conhecimentos, de ensinamentos para ensinar a ler, ensinar a descobrir a beleza de um texto. Às vezes oralmente pode falar, mas escrito o espaço é maior para expressar. Qual a importância da leitura na sua vida? Bom, Pereira, acho que a leitura, cara,
ela é um dos viés que a gente tem de sobrevivência, né? Diante da realidade, a realidade, como disse, ela é cruel, ela é difícil. E a leitura, a arte em si, ela possibilita a resistência, a gente vê outras perspectivas além daquela que a gente está olhando no nosso dia a dia. Então, a leitura, independente do lugar, ela tem que dar prazer para a pessoa, né? A criança, muitas das vezes na escola, ela é obrigada a ler ou a escrever de certo modo, formal, num formato X, e aquilo acaba criando uma barreira para a criança. Não, a leitura em si, ela tem que propiciar sonhar. A gente tem que sonhar na hora que a gente está lendo, porque se não for para sonhar, não adianta. Entendeu? A leitura ela tem que dar essa possibilidade de sonho, de prazer, porque ela não tem o dever de dar coisas, respostas. Ela não tem que dar respostas, certezas, lógicas, não. Ela tem que dar sonho, porque o resto já está na realidade. Ela tem que dar sonho. A leitura ela é importante na nossa vida, na minha vida, na vida de todos nós, porque ela abre horizontes. Né? A gente sai de uma situação, assim, entre aspas, de ignorância e passa a conhecer o mundo, conhecer os nossos direitos, os nossos deveres, as nossas obrigações. E isso é muito importante porque a gente se insere na sociedade e não é manipulado pelos políticos ou pela mídia ou pelo... Então, é mais difícil de enganar quem tem o hábito da leitura. Exatamente, né, porque a leitura ela mostra o mundo, ela abre o mundo pra gente. Desenvolve a visão crítica da pessoa. Desenvolve a questão crítica e faz você se tornar realmente um cidadão, inserido na sociedade com seus pontos críticos, né, com a sua opinião. Então, assim, quem não lê tem realmente mais facilidade de ser manipulado pela massa ou pela mídia, pelos políticos e por todo mundo que quer realmente dominar a mente, né, das pessoas, né? Então, assim, o hábito da leitura, a importância da leitura está nisso, se tornar uma pessoa de mente mais aberta, uma pessoa com uma visão mais crítica do mundo. A leitura é importante porque ela está intimamente ligada à construção do caráter, construção da personalidade, da maneira de pensar, da capacidade até mesmo de pensar melhor, raciocinar melhor. Eu diria, primeiramente, leia. Leia o que for possível ler. Você não quer ler uma crônica, não quer ler um livro grosso, porque tem gente, né, o livro não tem imagem, não quer ler. Eu sei. Então, começa a ler por um gibi, por um HQ, qualquer coisa simples. O que te chamar a atenção, poesia também, tem gente que prefere ler poesia, ao invés de ler outras histórias. O que te chamar a atenção, comece a ler. E a partir daí você vai perceber que tudo vai ficando mais fácil. Você vai passando para as próximas coisas, vai passando para construções literárias mais importantes. E pode chegar num momento que eu diria até para tentar escrever, não só ler, como tentar produzir suas próprias obras. Porque eu acho que isso é muito importante, ajuda muito na nossa formação. Na nossa dica de leitura, enfatizamos a importância da leitura de livros de literatura, onde destacamos imagens de escritores internacionalmente conhecidos. E também da importância da leitura de livros de escritores capixabas, com destaques para alguns escritores que são nossos parceiros. Nessa parte, pedimos licença para o escritor Francisco Aurélio Ribeiro, pois adaptamos um artigo de sua autoria para elaborar nosso comentário. Por que ler livros de literatura? Tem muita gente que só lê história, notícias, biografias e considera que a leitura de não ficção é uma perda de tempo. A leitura de romances, poemas, poesias, crônicas, contos, entre outros gêneros literários, é como se fosse algo muito distante da dura realidade. A vida é dura mesmo, dizem alguns. Uma pessoa me disse há um tempo atrás, minha vida é muito difícil, é muita correria, para eu perder tempo lendo essas besteiras. Veja bem, a leitura da não ficção é importante e não temos nenhuma dúvida quanto a isso. Manter-se bem informado quanto aos acontecimentos do cotidiano e estar conectado com os fatos da vida real é importante também. Porém, é fundamental refletir sobre outras formas de viver a vida, pensar coisas que ainda não foram pensadas, confrontar nossos julgamentos morais a partir de outros pontos de vista. Ler bons livros de literatura que nos desafiam, nos levam a ampliar o campo da nossa imaginação, desses que pensam coisas que nunca havíamos pensado. As histórias contadas nos livros, as frases, rimas e outros arranjos de licença poética, entre outros fraseados, nos levam a experimentar as dúvidas que atormentam os seus personagens, muitas vezes fictícios ou muitas vezes baseados em histórias reais.
Aprendemos a interpretar o mundo e os problemas que se nos apresentam através de outros olhares e novas formas de compreender os problemas apresentados. Se eu tivesse passado pelas situações de vida que o pessoal da história tal passou, eu resolveria de outras formas? Construiria soluções a partir de outros pontos de vista ou resolveria da mesma forma? O convívio com o mundo literário amplia a nossa humanidade. Não existe uma forma única, correta de observar o mundo, de sentir as possibilidades, de atribuir valor às emoções e até de pensar. Os seres humanos que se mantêm restritos às suas experiências cotidianas, apenas a elas, sem se permitir transitar por outros universos, tendem a correr o risco de fechar em si mesmos. Pessoas que se arriscam a se aprisionar no universo fechado, tendem a se proteger por uma casca muito dura e uma verdade muito extremista e a se desumanizarem. Podem se tornar maniqueístas e avaliar situações como se fosse apenas 8 ou 80. O ser humano, na sua completude, é um mosaico de possibilidades. Existe tristeza misturada com alegria, inveja, coragem misturada com medo, ódio misturado com bondade. Muitas das nossas sensações são complexas e muitas vezes frágeis, que nós, em variados momentos, temos dificuldade de expressar. Daí a necessidade de ler bons autores que ajudam a encontrar sintonia com as afeições, com as dúvidas e todo o caldeirão dos personagens, das rimas e da licença de se fazer poesia. Na nossa trajetória de experiências de mundo, mescladas com as leituras de bons livros de literatura, nós nos humanizamos e nos tornamos menos cabeça dura e menos inflexíveis diante dos problemas da vida cotidiana e tornamos nosso olhar mais doce na relação com as outras pessoas. O grande desafio do escritor é colocar o leitor em xeque, é desafiar e perturbar, é mover as pessoas da sua zona de conforto e da sua preguiça intelectual. O leitor passa a se relacionar com o mundo de forma mais crítica, mais questionadora, mais rica e mais atenta para as sutilezas que a vida apresenta. A leitura nos estimula a enxergar novas dimensões do mundo em que vivemos, que sempre estiveram presentes, mas que nunca conseguimos perceber, por conta do fechamento a que nos submetemos desde há muito tempo. Por que ler os autores capixabas? A literatura feita por capixabas ou no estado precisa ser mais conhecida por várias razões. A primeira delas é porque tem qualidade, e nossos melhores escritores são tão bons quanto quaisquer outros autores brasileiros ou estrangeiros. A segunda é porque, lendo os autores capixabas, conhecemos melhor nossa cultura, nossa formação histórica e reforçamos nossa identidade. Hoje temos uma grande produção de livros de autores capixabas, tanto na Grande Vitória quanto nos centros regionais, Cachoeiro, Colatina, Linhares e outros municípios. Há leis de incentivo à cultura que funcionam bem em Vitória, Cachoeiro, Serra, Cariacica e Vila Velha, o que proporcionou uma grande produção de livros. Calculo que atualmente existe uma publicação anual em torno de 300 títulos, dentre ficção, memória, poesia e informativos. Em Vitória temos lançamento de livro quase todo dia. No entanto, o grande problema é que esses livros não circulam e não chegam ao seu destinatário, que é o leitor. Existem poucas livrarias e pontos de venda que aceitam comercializar esses livros. As grandes livrarias que funcionam no shopping não comercializam livros de autores capixabas. Não existe nenhum espaço de venda em rodoviárias, aeroportos ou pontos turísticos. Enfim, o escritor capixaba escreve para os amigos, para familiares e pouca gente mais. O que agrava o problema é que há alguns anos o governo estadual não compra livros de grandes autores capixabas para as escolas. O governo federal só compra os livros de grandes editoras ou das que vencem suas licitações. Nenhuma é capixaba. As prefeituras municipais mal têm verba para manter suas escolas e a maioria não tem biblioteca. Se tiver, essa não possui bibliotecário. Acervo atualizado nem pensar, mesmo em prefeituras consideradas ricas, como a de Vitória. Por tudo isso, as feiras literárias representam uma excelente oportunidade para que todos conheçam melhor a literatura feita no Espírito Santo. Esse é um texto adaptado do escritor Francisco Aurélio Ribeiro, com a sua licença. Vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com as entrevistas. Eu aguardo vocês.
Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e vamos assistir junto a um mix de entrevistas. Na primeira entrevista, nós vamos assistir uma fala da escritora Regina Menezes. Ela é idealizadora e uma das organizadoras da Feira Literária Capixaba. A Regina fala da importância do respeito aos nossos escritores aqui do Espírito Santo. A cultura do nosso estado, os poderes públicos precisam reconhecer a importância do livro. O professor sabe disso, ele sabe. Mas na hora de escolher um livro de literatura para o seu aluno, essa escolha é feita de cima para baixo. Muitas vezes não é nem a realidade do aluno para ser inserido naquele contexto. E isso dificulta. Se o aluno não se identifica com o contexto de um livro, até para o adulto fica difícil dele incorporar aqueles ensinamentos para aquilo que ele quer. Então, para o aluno ter gosto pela leitura, ele tem que se identificar com aquilo que o livro, a beleza do livro, a maneira que ele está sendo apresentado, o escritor que o escreveu, que é uma pessoa igual o papai e a mamãe, ou o professor dele. Então, essa aproximação de todos numa força, forma uma força que essa força que eu estou dizendo aqui, é a força que eu peço a todos os municípios capixabas, que unam e que se integrem nesta nossa necessidade de mostrar o que nós temos de bom, aquilo que a gente pode mostrar para o mundo. É importante que o povo capixaba conheça o trabalho dos escritores capixabas. A gente tem uma cultura de muito tempo atrás que nos reprime um pouco, principalmente mulher. Então nem vamos falar com isso, porque minha mãe hoje tem 104 anos, ela é escritora e é da Academia de Letras, não está participando porque não está, mas eu era pequena, ela escrevia peças teatrais para fazer com os alunos dela. Isso tem muito professor que faz hoje. Eu sei. Só que essa peça teatral que ela fazia era jogada no lixo porque ninguém dava valor. Ela nem tem guardado. Mas eu me lembro que ela fazia isso, porque ela começou como professora primária, no interior, que é assim, né? Para vir chegar à capital levou tempo. E ela fazia e escrevia desde aqueles tempos. Eu acho que isso também é uma forma de ter me dado esse gosto de escrever também. Ela me incentivou, foi ela que me incentivou para entrar na Academia de Letras, onde eu encontrei grandes amigos e grandes colaboradoras que estão conosco, mas assim, como a Feira Literária dá muito trabalho, nós estamos divididas e as outras estão trabalhando em outras vertentes. E isso é importante a gente estar aqui hoje, porque ver que vocês estão reconhecendo. No interior essas coisas já estão acontecendo, é um movimento mais organizado, porque né? O ano passado nós fomos a 20 municípios capixabas, desde o sul, a Esther estava falando. E quando a gente chega ao município, a gente se surpreende. Meu Deus, capixaba visita o município e não sabe o que aquele município tem de lindo? A escola do município faz feira de livro, dança folclórica, tem música. Nós fomos agora em Araguaia, eles estavam lançando um hino de Araguaia feito pelos alunos de lá. Então, isso os capixabas não sabem. Como não sabem que nós temos cadastrados 300 escritores capixabas produzindo, vivos, né? Produzindo porque estão vivos, mas que estão na ativa, produzindo livros, por conta própria ou pela lei de incentivo que a gente sabe que os municípios têm esse interesse e nos falam. Mas para a gente conseguir esse dinheirinho, dá um trabalho. Eu sei. Na sequência, assista comigo a fala do escritor e ativista Anaximandro Amorim, que é um objetivo defensor do escritor capixaba e dos direitos dos nossos parceiros. É um projeto na Câmara dos Vereadores chamado Tribuna Livre, em que o cidadão é convidado a se manifestar e eu, obviamente,
como sou uma pessoa que não apenas escreve, mas também milita nesse lado da literatura e da cultura, eu expus isso, fiz um discurso e expus a importância do escritor e a importância do escritor do Estado. Não é? O dito escritor capixaba, que na verdade, na minha opinião, é um escritor brasileiro, né? E um escritor brasileiro que ele é radicado ou nascido no Espírito Santo, e que merece visibilidade e a mesma credibilidade que é dada aos autores nacionais e também internacionais, porque a gente sabe que hoje em dia a literatura sofre uma crise muito grande. Né? Você vê nas livrarias mais autores de fora, não é, do que autores nacionais, e os autores ditos locais, se é que existe autor local, na minha opinião todos nós somos brasileiros, todos nós somos dignos de crédito da mesma forma, é mais difícil ainda. É mais complicado ainda. Então, por isso que eu digo que iniciativas como o seu programa, iniciativas públicas também, que são muito importantes, eu falo que não é, e isso eu falei no discurso, não é passar o pires. Na verdade, o Estado tem um dever também de ajudar e de fomentar a cultura, e o escritor, ele vem a reboque, ele vem dentro desse estado de coisas. E, finalmente, vamos assistir a fala da Rita Maia. Ela é diretora da Biblioteca Pública do Estado, e a Rita defende muito o exercício da leitura, o hábito da leitura como formação da cidadania e como contribuição para o desenvolvimento do Estado. A leitura, como você havia me perguntado antes, a razão de ser da leitura, o que ela significa para mim, eu diria que ler é viver. A leitura, como nós conversamos hoje pela manhã, tem o sentido de colher, né? Buscando a etimologia da palavra, ler é colher, somar ideias. E isso representa muito, porque nós podemos, ao ler, colher ideias, fazer associações, trazer pela memória experiências do passado, então preservar a memória, portanto, nós podemos imaginar, viajar, portanto, ler é viver. E nesse caso de estar atuando à frente do sistema de bibliotecas públicas do Espírito Santo e, portanto, falando de certa forma por essa política pública da Secretaria de Estado da Cultura, eu diria que a formação de leitores é decisiva, né, na construção de um Estado com potencial, com vocação para o desenvolvimento, como é o Espírito Santo, e, portanto, a formação de leitores é imprescindível para o desenvolvimento. A leitura no século XXI, e, portanto, em plena sociedade do conhecimento, é um bem simbólico de valor inigualável. Quando nós falamos em formação da cidadania, quando nós falamos em inclusão social, nós precisamos reconhecer que a leitura tem um papel fundamental nessa formação. Mais do que nunca está havendo, e até complementando a informação anterior sobre políticas públicas ou sobre a política cultural, né, do Estado, nós diríamos que há uma preocupação enfática mesmo de inclusão dos jovens, a formação dos jovens, o esforço de aproximação com toda essa geração que aí está, talentosa, curiosa, com um potencial enorme para desenvolver o seu espírito empreendedor, para criar. Isso é muito significativo para nós. Então, eu diria que tanto em relação à realização dos editais, estimulando o surgimento de novos talentos, com novos escritores, com novos projetos culturais de promoção da leitura, e também editais em outras áreas do conhecimento e outras áreas da cultura, esse olhar cuidadoso para com os jovens e para com essa geração mostra que há uma visão de que a leitura e a cultura
promovem conhecimento, promovem a cultura e promovem o desenvolvimento. Foi um prazer ter você conosco nessa edição do programa Sim para a Literatura. Para que você possa interagir com o nosso programa, assista às edições anteriores e os vídeos do programa no nosso canal do YouTube, que está aqui na nossa tela. Para que você entre em contato com o programa Sim para a Literatura, envie um e-mail para simparaliteratura@gmail.com. Muito obrigado.